Olá, turminha! Mais uma vez a professora Rosângela com mais uma atividade proposta para vocês e agora com a correção e reflexão, ok? Nós dando continuidade às atividades relacionadas à ortografia, ou seja, escrita correta das palavras, refletindo ainda sobre palavras que têm a terminação IC e IC. Como assim, professora? Nós já realizamos essa atividade aqui, olha, por exemplo, que vocês precisavam adequar a palavra corretamente à frase. Então, se essa palavra doidice termina com IC ou com I, dois S's. Nós precisamos relembrar da regrinha, tá? Vamos chegar lá. Então, a atividade para correção é essa aqui. Considerando o que foi estudado nas atividades anteriores, complete o quadro a seguir com suas descobertas. Então, o que nós descobrimos? Eu enviei também para vocês, uma folha de sulfite na cor azul e nela está prevista uma atividade também sobre o assunto. Essa atividade da folha, eu não vou fazer a correção nesse momento. Por quê? Porque vocês irão trazer para mim, né? Vocês irão fazer a entrega nessa sexta-feira agora, dia 3 de julho. Vocês irão trazer as atividades realizadas na última quinzena e pegar novas atividades. Então, quando eu estiver com essa atividade em folha, eu farei a correção e aí sim, depois nós iremos discutir sobre ela, ok? Para que vocês possam compreender, tá bom? Eu preciso saber se vocês conseguiram resolver. Tá? Nós fizemos várias atividades e essa aqui também vai ajudar, vai auxiliar vocês fazerem aquela na folha, tá? Então, vamos lá, olha lá, nós temos aqui, então, qual é o assunto que nós estudamos anteriormente? Palavras terminadas com IC, C, ou IC, dois S's, tá bom? Dê uma olhada no registro de uma regra que você já conhece para redigir a nova descoberta. Vocês já conhecem essa regra que está escrita aqui. Então, vamos lá, olha. Na primeira coluna, você pode incluir quantos exemplos quiser. Então, aqui nós temos um quadro, né, com o registro das descobertas. Porque assim, pessoal, algumas palavras na língua portuguesa, elas têm algumas regrinhas. E outras palavras têm algumas regularidades. E aí, nós entendemos esse processo, fica mais fácil quando a gente entende esse processo para escrever de forma correta. Então, vamos lá, olha lá. Campo ou campo? Vocês aprenderam lá no terceiro ano, né? Vocês fizeram uma atividade, uma sequência de atividades relacionadas a esse assunto. Campo é com M ou com N? Tambor é com M ou N? Contente é com N ou M? Qual é a escrita correta? Antes é com N ou com M? Então, aqui está a escrita da palavra correta. Olha lá, então vamos lá. Campo ou campo? É com M e não N. Olha lá, ó, campo, aqui está a escrita correta, para vocês observarem. Tambor está correto, é com M e não N. Contente, tudo com N e antes com N. Ai, professora, mas como eu sei disso? Há uma regra. Então, qual é a regra? Então, olha lá, sempre que a sílaba seguinte começar com P ou B, usa-se M, ó. Então, aqui, ó, can, primeira sílaba, po. Então, depois, olha, da primeira sílaba, eu vou usar o M, né? Antes de P e B, eu uso o M. Tambor é a mesma coisa, tá? Então, para dar esse som do... olha, usa-se M para nasalar. Então, aquele som que sai pelo nariz, ó. Cam, tam. Então, eu utilizo o M, porque é regra. Vem antes de P e B, tá bom?
Quando começa com qualquer outra consoante, aqui é o T, ó, contente. Então, eu tenho a primeira sílaba com, a próxima tem. É o T, não é nem o P, nem o B. Então, eu vou escrever com N, tá? Então, é uma regrinha, né? Como saber? Consultando a regra. Eu preciso lembrar que palavras, quando eu for escrever sílabas com som de nasalado, eu vou utilizar sempre o P e o B. Antes de P e B, antes de P e B eu vou usar M, não vou utilizar o P e o B. Antes de P e B eu uso M. Outras letras eu uso N, tá bom? E essa regrinha aqui ele só trouxe para lembrar, porque não é o nosso foco de estudos, mas por vezes causa tanta dúvida, por vezes há várias palavras escritas de forma incorreta, então eu acho importante a gente retomar, tá? Agora, o quadro de vocês, esse aqui é o material de vocês, né? Então, eu vou trazer agora o quadro preenchido para que nós possamos refletir no que está sendo proposto. Olha lá, pessoal, nós trabalhamos muito com as palavrinhas escritas com IC. Olha lá, meninice ou meninice? Eu escrevo com C ao final ou dois S's? Criancice ou criancice? Eu escrevo com C aqui no final ou dois S's? Velhice ou velhice? Então, aqui, pessoal, todas essas palavras eu vou escrever, olha aqui, olha, com C. Por quê? Porque elas são substantivos. Nós já falamos sobre isso, pessoal. Então, palavras com substantivos, ou seja, palavras que são substantivos. Substantivo é a classe de palavras que dá nome às coisas. Então, o que é meninice? Vem da palavra menino, certo? Criancice vem da palavra criança. Velhice vem da palavra velho. Então, dá nome e significado a essas palavras. Você sabe o que é meninice, vem de menino. Criancice, quantas vezes a gente já falou? Chega de criancice, ou seja, chega de se comportar como uma criança. A expressão também, há muitas atividades, há muitas dificuldades na velhice. Então, o que é velhice? É uma situação da vida do ser humano, de ficar velho. Então, é substantivo, pessoal. Dá nome a pessoas, a algumas situações. Então, eu escrevo com IC, com C, tá? Então, aqui, como vou saber? Lembrando dessa regularidade, dessa regrinha, né? Consultar a regra e buscar buscar um exemplo de palavra semelhante. Então, vocês podem recorrer a palavras que têm esse mesmo sentido, tá? Sendo substantivo, terminado em ice, eu vou escrever com C, tá bom? Então, pessoal, aqui está o quadro, vocês podem preencher. Vocês têm só essa parte de cima preenchida, aí vocês podem preencher como está aqui no vídeo, tá? Aí embaixo eu tenho, olha lá, outras palavras, outra classe de palavras. Eu não estou falando mais de substantivos, eu não estou falando mais de nomes de situações, eu não estou classificando pessoas. Esse tipo de palavra é outra coisa, olha lá, saísse ou saísse, com S ou C, fugisse ou fugisse, com dois S's, né? No caso aqui também dois S's ou C no final. Risse ou risse, com dois S's ou C no final. Pessoal, aqui está a escrita correta. São todas com dois S's, porque são verbos, pessoal. Nós já falamos sobre isso. Professora, você está repetindo de novo tudo isso. É importante, pessoal, porque não é algo tão simples. Não é algo simples. Por isso a importância da prática de estudos. Eu sei que nós estamos em tempos difíceis, que não estamos na sala de aula, mas imagine se vocês não tivessem tendo essa oportunidade.
Imagine se vocês não estivessem com esse material em casa, com as aulas da professora, seria muito pior, tá bom? Então, vamos fazendo com calma, vamos repetindo o conteúdo de diversas formas para que vocês possam aprender, tá bom? Então, vamos lá. Verbo, pessoal, indica a ação. É quando eu faço algo, ou quando alguém faz algo. Por exemplo, saísse. O que é saísse? Vem do verbo sair, não é uma ação? Fugisse vem do verbo fugir. Risse vem do verbo rir. Então, toda vez que for verbo, essas palavras serão escritas com 2 S, tá bom? Como que eu vou saber? Consultar essa regrinha que eu falei para vocês e buscar um exemplo de palavra semelhante. Sendo substantivo, vocês farão como? Vocês vão escrever com C. Sendo verbo, vocês vão escrever com 2 S, ok? Essa era a aula e eu vou voltar lá para mostrar para vocês a atividade que eu falei no início da nossa aula, que é essa aqui, ó. Vocês levaram essa aqui. Olha. Então, com essa explicação que eu acabei de colocar para vocês, aqui, ó, tem mais uma explicação novamente, tá? Vou fazer a leitura para ajudar vocês novamente. E aqui vocês vão preencher, tá bom? Porque essa eu preciso olhar primeiro, tá? Olha lá. Palavras terminadas com ice, 2 S ou ice. Você tem dúvidas no momento de escrever determinadas palavras? Lógico, pessoal, óbvio. Todos nós temos dúvidas. Por isso que nós precisamos estudar, tá? Se apropriar de novos conhecimentos. Não se preocupe, é algo normal e que vai se resolvendo aos poucos. À medida que praticamos bastante a leitura e a escrita, vamos aprendendo o significado e a grafia correta das palavras. Importantíssimo as leituras. A professora tem enviado para vocês semanalmente arquivos com livros. Na próxima semana estarei enviando gibis. Semana passada eu enviei história em quadrinhos, fábulas em quadrinhos de Monteiro Lobato. É importante que vocês pratiquem a leitura, tá? Algumas são idênticas quanto ao som, como é o caso de meiguice e partice. E como escrevê-las corretamente? Olha lá, ó, quando eu falo meiguice, partice, o finalzinho, pessoal, é igual ao som, porém a escrita é diferente. Por quê? Porque meiguice vem de uma pessoa meiga, né? Uma pessoa doce. Então, é um substantivo, eu escrevo com C. E partice vem do verbo partir, que pode ser partir algo ou partir de ir embora, né? Mas vem da ação de partir, 2 S's. Vamos lá. Para isso, na língua portuguesa, há algumas regras que devem ser seguidas e funcionam como auxílio para entendermos melhor como se dá o processo de escrita, que foi o que eu acabei de falar e estou falando desde o início do vídeo. Então, vamos aprender mais uma? Observe atentamente. As palavras com a terminação IC fazem parte dos substantivos. Veja alguns exemplos. Meiguice, peraltice, vem de peralta, né? Uma criança agitada, né? Arteira. Tolice, vem da palavra tolo. O que é uma pessoa tola? Uma pessoa, a gente pode dizer, uma pessoa boba, por exemplo, né? A gente pode dar esse significado. Velhice, nós já falamos. Gulodice, vem de uma pessoa gulosa. Então, aqui são substantivos, tá? Derivam também de substantivos. A sua meiguice me encanta. Então, aqui com C. As palavras com terminação IC, 2 S, fazem parte dos verbos, como, por exemplo, dormisse, partisse, sorrisse, dirigisse, divertisse. São ações, ok? Gostaria muito que você se divertisse durante o meu aniversário. Então, aqui com 2 S. Como pôde perceber, todos os verbos estão no modo subjetivo, pois indicam uma possibilidade, uma incerteza se algo vai acontecer ou não. Então, toda vez que tem esse "isse" no verbo, é uma possibilidade. Que eu dormisse, né?
Por exemplo, que ele partisse. Então, assim, esse isse, ele dá a ideia de algo, de possibilidade. Não que realmente aconteceu, tá? Isso só para vocês entenderem, não é o nosso foco nesse momento. O importante é vocês entenderem a diferença de verbo e substantivo. Aí, essa atividade eu enviei para vocês, tá? Complete as palavras abaixo com isse, se, ou isse, dois s. Escreva a palavra na linha. Olha lá, então eu dei o primeiro exemplo, pessoal, ó. Criancice, criancice. Então, eu completei aqui e escrevi na frente corretamente. Então, eu tenho meiguice. Vocês vão completar com C ou dois S. Lá em cima tem exemplo. Macaquice, né? Do que vem essa palavra macaquice? De macaco, não é? Não é um substantivo? Saísse, vem de sair. Servisse, vem de servir. Maluquice, vem do quê? Maluco. Consumisse, vem da palavra consumir, vem da ação de consumir. Exigisse, vem do verbo exigir. Fingisse, vem do verbo fingir. Seguisse, vem do verbo seguir. Rabugisse, vem da palavra rabugento, né? Chato, é o significado. Despedisse, vem do verbo despedir. E falisse, vem do verbo falir. Fiquei falido. Se eu falisse, olha a possibilidade. Faz de conta que eu sou milionária. Só faz de conta, né? E se eu pensasse assim, e se eu falisse? Olha lá, né? Então, é uma possibilidade de algo acontecer. Então, vem do verbo falir, tá bom? Pessoal, é tudo isso. Espero que tenha ajudado vocês, tá? E eu vou aguardar essa folha enviada e farei a correção, ok? Depois que vocês me entregarem, eu faço aqui a correção no vídeo, tá bom? Muito obrigada e um beijo a todos vocês.